Om Ajnana-timirandasya Jnana-Jana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Hare Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Kundenda Tusharahara Chavala Ya Shudra Vastra Vrita Ya Vinna Varadanda Manditakara Ya Sveta Padmasana Ya Brahma Chuta Chankara Prabhitivi Devye Sada Vandita Samam Patu Sarasvati Bhagavati Buddhi Pradam Sharade Buddhi Pradam Sharade. Jayadev. Então, eu não vou fazer as vossas perguntas, vou ler as vossas perguntas, é melhor, antes que receba alguma pergunta estranha. Há também aqui uma outra pergunta aqui embaixo. Pergunta: Guruji, pergunto-me porque é que, em vez de te servir, meditar sobre ti e estar contigo 24 horas, não, eu não quero isso, por dia, estamos vinculados pela limitação do nosso corpo e mente. Através do caminho espiritual, sim, embora no caminho espiritual seja suposto irmos para além destas limitações, e como é que podemos alcançá-lo? Esta é uma bela pergunta, na realidade. Veem, no Bhagavad, canto 8, capítulo 14, verso 10, é dito que as pessoas, sob a influência de Maya, elas ficam confusas com todos os seus nomes e formas. E a intenção de receber darshan também muda. Não conseguiram reconhecê-lo. Então veem, aqui este verso do Bhagavad explica isso imediatamente. Veem, através da influência de Maya, entram na ilusão de todos os seus nomes e formas. Então vocês podem reconhecer verdadeiramente? Não, não conseguem. A questão é verdade que a mente do devoto deveria estar absorvida na recordação, a mente dos devotos devia estar totalmente a contemplar o divino a todos os momentos. Mas não é assim tão fácil, não? Por que é que não é assim tão fácil? Ontem o senhor estava a fazer a sua grande longa pergunta, que seguramente ele mesmo não perguntou, não percebeu a sua pergunta, sabem? Mas veem, devido a essa ilusão, esse delírio em que uma pessoa está, como disse com a tua primeira pergunta que colocaste ontem, vocês não pensam de Deus e em Deus e em Guru em primeiro. Apesar de vos relembrar continuamente, vocês pensam em vocês em primeiro lugar, não? Vocês pensam como é que eu me hei de sentir bem em primeiro? Que não está errado, se vocês não estiverem bem, não podem realmente concentrar-se no Guru e em Deus. Mas aqueles que estão totalmente absorvidos na recordação do Guru, que têm apenas o Guru em primeiro, eles não pensam em nada mais, apenas no Guru. Para eles, o Guru é tudo. Nada tem valor. Vejam, se eu vos disser algo que não querem ouvir, sim? Um exemplo. Se eu vos digo algo que não querem ouvir, vocês ainda veriam a mesma coisa no interior da vossa mente? Não veriam. Devido a esse delírio, a essa ilusão, ficam apanhados na vossa própria personalidade. Vocês não percepcionam a realidade das coisas, sabem?
É por isso que esse verso diz que, estando em ilusão sob a influência de Maya, vocês sabem, conhecem os nomes, os muitos nomes, as muitas formas, também recebem muitos darshans, mas não conseguem obtê-lo, não conseguem obter o absoluto, porque a vossa mente ainda está a funcionar de uma forma finita. A vossa mente, vocês ainda estão focados em dar essa importância à vossa compreensão. Se eu compreender o Senhor, eu posso venerá-lo mais. Compreendem? Vem o delírio da mente, como é? Se eu chegar a conhecer mais sobre isso, posso venerá-lo melhor. Mas Bhagavan não olha para todas estas coisas. No momento em que a vossa mente compreende algo, vocês já estão na ilusão de Maya. Vocês pensam que, por tentarem compreender mais, estão a tornar-se mais espertos. Na verdade, não, estão a tornar-se mais idiotas. Porque estão a tentar agradar a vossa própria ilusão, em primeiro lugar. Quando estão a tentar colocar a vossa própria ilusão, é a autossatisfação, não? Pensando que eu deveria ser primeiro satisfeito. E então irei percepcionar tudo mais. Claro que vocês não estão a dizê-lo para vocês mesmos desta forma, mas é isso que está a acontecer no interior, na mente subconsciente em si mesma. É isso que está a acontecer. Se eu compreender, serei capaz de amar, sim? Eu dei uma tão grande explicação sobre o amor. Por que é que ainda não alcançaram essa realidade última do amor? Porquê? Porque escutam-no por um ouvido, joga na vossa mente e depois sai pelo outro ouvido. Não germina no interior. Por vezes, o guru pode dizer apenas uma palavra, apenas uma única palavra, e isso permanece para sempre. Isso é a desha, que é uma ordem. Vêm, as pessoas vêm, Guruji, dá-me uma desha, dá-me, como dizer, diz-me algo. No interior da vossa mente vocês querem ouvir o que querem, não? Diz-me algo bonito para me agradar. Se o Guru disser algo que não é agradável aos vossos ouvidos, o que é que farão? Irão, no momento em que saem lá para fora, esquecem-se disso. Vocês nem sequer o tomam. Então, como é que reconheceriam isso, essa realidade? Krishna disse no capítulo 10, verso 40, ó Arjuna, aquilo que te contei sobre as minhas glórias é apenas uma pequena parte. A minha glória é infinita. Consegues compreender isso? Consegues apreender a minha glória? Todo o capítulo 10, ele diz, eu sou isto e aquilo. Sabem? Entre todos, dentro do topo de tudo, eu sou isso. Ontem eu estava a dizer o verso do capítulo 10, verso 24 do Bhagavad Gita. Eu sou sacerdote. De entre os sacerdotes, eu sou Brihaspati. De entre o Deus dos guerreiros, eu sou Skanda. Eu sou as massas, eu sou o oceano. O que é que isso significa? No Bhagavad ele refere de novo. No Bhagavatam, canto 10, verso 11, capítulo 22, canto 10, verso 11, não, capítulo 11, verso 22 do Bhagavatam, ele refere o mesmo. Então, o que é que ele disse? Eu sou Vashista, de entre os sacerdotes eu sou Vashista, de entre o voto aos Vedas eu sou Brihaspati, de entre os guerreiros eu sou Skanda e sou o Criador de entre o Eterno. Então, veem, no próprio Bhagavad ele está a referir também dessa forma. Como é que compreenderiam as suas glórias? Sabem, quando ele disse que ele é sem fim.
quando estão a olhar para isso, em primeiro lugar, a partir de um ponto de vista egoísta? É muito difícil. Quando querem ver que estão a progredir no caminho espiritual, sabem? Como estavas a referir-te ontem, eu quero. Claro que vocês querem sentir algo, querem ver algo, mas isto não é uma atitude da mente de um devoto que está entregue, porque há dúvida nisso. E automaticamente, quando se faz uma pergunta destas, traz uma certa dúvida a isso. Se eu estou realmente a avançar ou não, se eu estou a progredir espiritualmente ou não. Então, compreendem? Vocês colocam-se a vocês mesmos primeiro, não colocam o Deus e o Guru primeiro. De acordo com esta pergunta, como é que eu posso? Mas não podem. Quando a vossa mente está tão ocupada a preocupar-se com tantas coisas, a vossa mente está tão ocupada com o vosso próprio self, o vosso próprio eu, em primeiro lugar, como é que seriam capazes de fazer isso? É muito difícil, não? Então, é por isso, sabem? Continuamente eu digo, pelo menos a primeira coisa na manhã deveriam pensar no Guru. E à noite também. Se não puderem, hum, não é vossa falha, não é um erro. Hum, mas ainda assim, o devoto devia compreender isso, que a mente devia estar aos pés do mestre. Então não podem pensar 24 horas por dia, não, porque a vossa mente está ocupada com outras coisas também. Mas na totalidade das coisas é o como entregar essa mente, como transformar essa mente. Então, mesmo de tempos a tempos, se lembrarem do Guru e se lembrarem de Deus, isso é suficiente. Ah, não, está vazio. Vêem, as perguntas continuam a repetir-se a si mesmas, porque vêem, eu já respondi às perguntas e o que é que vocês fazem? Vocês modelam-nas para vos agradar, sabem? E depois fazem a pergunta de novo, de uma forma diferente, apenas para ouvirem a resposta que querem ouvir, sabem? Como esta pergunta aqui, eu disse que o devoto não devia desejar nada, e então escrevem o que é o anseio? Isso eu também já expliquei sobre isso. Estava a perguntar-me se compreendem alguma coisa ou não. Então, depois perguntam-me qual é a diferença entre entrega e obediência. Isso eu também deveria responder? Quantas vezes é que eu já respondi esta pergunta? Eu reverto a pergunta para vós. Agora, quem é que fez esta pergunta? Tenho a certeza que a pessoa não está aqui presente. Ah, estás aqui? Muito bem. Então, responde-me à pergunta: qual é a diferença entre entrega e não sabes? Mas escutas os satsangs? Tu lês os livros? Quantas vezes é que eu já respondi esta pergunta? Não? Parantapa, qual é a diferença entre entrega e obediência? Eu posso responder a isso com uma história. Ah, sim, é muito belo responder com uma história. Então, agora Parantapa que responde.
Então nós estávamos em Varanasi e não esta pergunta exatamente, mas estávamos sentados juntos com o Guruji e eu estava sentada aos seus pés e a pergunta vem à minha mente para perguntar. Então ele olha para baixo e diz: sim, pergunta. Então eu perguntei qual é a qualidade mais importante para um devoto ter. E então ele olhou para baixo para mim e disse: a qualidade mais importante para qualquer devoto ter é a obediência. Então nós tivemos uma conversa, como ele disse, muitas vezes, mas não tinha feito clique, porque tem uma sensação muito específica. E agora o Guruji está a falar de compreender. Quando querem compreender algo com a vossa mente, realmente não funciona dessa forma. E então, quando ele o disse, que a obediência é a coisa mais importante, em conjunto com isso, ele deu um sentimento muito distinto veio, e era como se um puzzle estivesse terminado. E eu compreendi, agora compreendo o que é que significa obediência. E entrega vem por si mesma. Se puderem ser obedientes, não têm que se preocupar com a entrega. Porque a entrega, na realidade, não é da vossa conta. Porque se tentarem compreendê-lo com a vossa mente, nunca irá. Como é que podem? Mas primeiro, veem, porque se tiverem que ser obedientes, significa que automaticamente estão a sacrificar aquilo que vocês acham que é o correto. E dessa forma também é muito difícil realmente receber uma instrução do Guruji. É muito difícil. E ele não irá dá-la, especialmente se ele souber que vocês não vão seguir, porque isso é ofensivo. Então, se ele estiver para dar uma instrução, é como o ouro, porque então a possibilidade de experimentar a mesma coisa, a obediência, e depois disso, automaticamente, assim como estão a obedecer, estão a entregar-se. Então, é isso que o Swami Parantapa está a dizer. Na realidade, tudo começa com a obediência. A entrega, como ele disse, a entrega vem automaticamente. A entrega não está na vossa capacidade de fazê-lo, porque vocês podem dizer que estão a entregar-se, mas rapidamente, como é que percepcionam a vossa mente a mudar? Num estalar de dedos, num clique, a mente muda. Se vier alguém e encher a vossa mente com alguma coisa, a vossa mente transforma-se. Sabem quantas pessoas eu já vi assim? Quantas? Tantas pessoas que disseram, sim, nós estamos entregues, porque a entrega é uma grande palavra. É uma das maiores palavras que existe, sabem? Mas as pessoas não compreendem. Pensam que por renunciarem a algo fisicamente estão a entregar-se. Por receberem iniciação fisicamente que estão a entregar-se. Não, não é assim. A entrega não é isso. Quando há esta devoção unifocada e nada mais está lá, isso, então a entrega acontecerá. Até que essa entrega aconteça, uma pessoa deve ser obediente. Obediência significa que o guru não virá sempre aqui atrás de vós a espicaçar-vos. Eu tenho que fazer isto, que eu estou a fazer com as pessoas com muita frequência, na realidade. Sabem? Mesmo todos estes anos que venho às Maurícias, continuo a repetir a mesma coisa, mas vindo aqui, veem que eles não fazem nada. Não há uma mudança no seu interior. Ouvem, mas não escutam nada. No momento em que saem lá para fora, acabou-se. É por isso que desta vez eu ainda sou mais rigoroso. Se eu não fosse rigoroso, veriam tudo isto cheio de pessoas. Mas para quê? Para que é que eu preciso destas pessoas? Se não forem obedientes realmente, quando são obedientes, isso significa que estão prontos a mudar, que vocês estão a dar as boas-vindas a essa mudança na vossa vida. Significa que eu coloco-me a mim mesmo de lado e eu permito que ele seja o guia, eu deixo que o guru pegue nas rédeas, como Krishna foi o cocheiro de Arjuna. Sabem? Eu deixo que o guru seja o condutor que conduz o carro, ele sabe o destino. Bem, hoje em dia tem GPS, mas para o GPS da vida,
isso não irá. Então a obediência está lá. Por vezes não irão gostar de ouvir o que o guru quer dizer, porque, como eu disse, vocês sempre querem ouvir coisas agradáveis, que são agradáveis e tranquilizadoras para vós. Uma vez havia um pandit, sabem? E ele visitou um guru. E, claro, eles estavam sentados e a ter um grande debate juntos. E, à medida que estavam a ter este grande debate, um devoto entrou, abriu a porta e entrou, colocou os sapatos lá e fechou a porta. Sentou-se, curvou-se perante o guru e sentou-se diante do guru. O guru apenas se virou para ele, olhou para ele e disse: vai e pede desculpa à porta e aos teus sapatos. Ele ficou chocado. O discípulo não ficou chocado, porque o discípulo escutou o que o guru disse, mas o pandit ficou chocado. Por que é que o Guru Maharaj está a pedir para ir e pedir desculpa à porta e aos sapatos? Então ele expressou a sua preocupação ao Guru e disse: Guru Maharaj, por que é que estás a dizer-lhe para ir pedir desculpa à porta e aos sapatos? E ele disse: porque quando ele entrou num estado de espírito zangado e ele bateu com a porta com raiva e atirou os seus sapatos com raiva. Então, se ele está diante de mim, primeiro eu disse, vai e vai pedir desculpas à porta e aos sapatos. Mas então o pandit estava a perguntar-se, porquê pedir desculpas a algo que é inerte? Então o guru disse, eu não estou a moldar a porta ou os sapatos, eu estou a moldar o meu discípulo. Compreendem? Isto é obediência, quando o discípulo, sem um traço de julgamento, porque é que é assim e o faz, isso é obediência. Essa obediência, quando alcança esse estado, torna-se entrega. Mas como é que se tornará entrega quando o discípulo já não é diferente, quando já não há diferença entre o guru e ele? O que significa que o respeito estará lá sempre, sabem? Mas o mesmo, a reflexão do guru começa a refletir-se no discípulo. Isso torna-se então entrega. Então, dessa forma, como eu estava a dizer mais cedo de manhã, o guru, qual é a tarefa do guru? É uma tarefa pesada. O guru sempre tira. Ele continua a tirar. Ele nunca para de tirar. Ele tira tudo até que vocês estejam nus. É tão belo. Não nus como vocês o compreendem com a vossa mente, mas espiritualmente, a nudez espiritual. O guru continua a tirar até que estejam nus. Apenas aí a espiritualidade começa. Se não estiverem nus, vocês ainda vão segurar-se a coisas. Ainda irão segurar-se à vossa identidade, ainda irão segurar-se à vossa mente, ainda vão segurar-se a tantas coisas. E apenas quando isso acontece é que a verdadeira espiritualidade começa a germinar e a crescer. Até lá é apenas uma exibição, um espetáculo. É por isso que Krishna disse: milhares são chamados, mas apenas alguns chegam a conhecer-me. E de entre esses que chegam a conhecer-me, apenas um me conhece em essência, em verdade. É uma afirmação muito profunda, não? Isso não significa que de entre tantas pessoas que conhecem que estão no caminho espiritual, apenas uma seja. Essa uma, quando ele está a falar, ele está apenas a referir-se quão profundo é e quão difícil é
sem um esforço do vosso lado, não, não acontece. Quando colocam o vosso esforço nisso, então a graça irá vir. A entrega é uma graça que vocês modelam vocês mesmos para serem capazes de lidar com ela. De outra forma, nunca serão capazes de lidar com isso. Bhagavan pode dar facilmente. Talvez até na vossa vida Bhagavan tenha vindo e vos tenha dado darshan. Mas reconheceram-no? Não, não o reconhecerão. Aqueles que sabem como lidar com isso, saberão sobre ele. De outra forma, uma pessoa vai tomá-lo como garantido. Quantas vezes na vossa vida, na vossa própria vida, que tomaram tantas coisas como garantidas? Muitas vezes, não? Mas quem é que faz alguém tomar consciência disso? É uma bela pergunta entre as duas, sabem? Entrega e obrigação. Vocês começam por ter essa obediência. Mas obediência, qual é a beleza da obediência? É a humildade, não? Vocês tornam-se humildes. E quando se tornam humildes, vocês estão a abrir muitas portas. De outra forma, o orgulho assume o controlo. Então, isso é. Elas vão ambas juntas, a entrega e a obediência. Primeiro, têm que começar por ser obedientes. Obediência não apenas ao guru, mas obediência ao vosso caminho, obediência à própria vida, sabem? Na forma de aceitação. Porque veem, quando dizemos entrega, vocês dizem, sim, eu posso vir aqui, receber iniciação, mudar as minhas roupas, colocar umas roupas diferentes, colocar uma tílaca em mim, isso não significa nada. Eu tenho a certeza que se eu pegar num cão lá fora e colocar uma tílaca no cão e começar a ensinar o cão, esse cão vai compreender melhor do que qualquer outra pessoa. Se eu me sentar e começar a ensinar um pássaro, peguem num periquito, eu tenho, e começar a entoar como Raja e, como dizer, Rani, quando eles estão a murmurar ou balbuciar um com outros, estão sempre a cantar Radha e Vitala. Sabem? Eles provavelmente estão a fazer mais entoação de Radha Vitala do que o devoto que foi iniciado. E estes pobres pássaros nem sequer receberam iniciação. Então, quantas vezes é que se esquecem do vosso japam? Sinceramente, estou a perguntar-vos uma pergunta agora. Levantem a vossa mão. Veem com orgulhosos são de dizer que sim? Sabem? Então, porque estão tão ocupados a fazer outras coisas, não? Então, eu aprecio a vossa sinceridade. Então, apenas aí a entrega pode acontecer, através da obediência, em primeiro lugar. Então, tem alguma pergunta? Alguém? Uma última pergunta e depois fazemos Arati? Sim. Pergunta, Guruji, num dos teus satsangs, em dezembro, disseste que quanto maior a luta, maior o esforço, maior a recompensa. Mas mais tarde, num outro satsang, disseste também que quando lutamos demais, isso é um sinal de que estamos a ir contra o fluxo da vida. Então a minha pergunta é, como é que sabemos quando colocar mais esforço e quando apenas deixar ir? Vejam, enquanto o exemplo do que acabei de falar agora é sobre isto, não? Então, enquanto vocês pensarem em vocês mesmos mais, então têm que fazer um esforço. Mas aqueles que estão completamente na misericórdia do Senhor, eles apenas fluem. Eles não fazem esforço. Bhagavan transporta-os, Bhagavan importa-se com eles, Bhagavan cuida deles, não?
no capítulo 18, verso 66, ele disse a Arjuna: esquece todas as religiões, esquece tudo aquilo que te contei, apenas entrega-te a mim e eu cuidarei de ti. Apenas isso. Bem, é a iniciação, quando vocês recebem a iniciação, é isso que é entoado nos vossos ouvidos, sabem? É isso que vos é lembrado a vós, não? Sim ou não? Mas vocês fazem isso? Não, não fazem. Então, então contem com as vossas próprias forças e então continuem a fazer o que estão a fazer. Até que o esforço desapareça e se torne natural. Têm de fazer um esforço, sabem? Até que estejam destituídos de vocês mesmos e apenas ele permaneça. Havia uma vez um devoto pelo nome de Bhaskar. Bhaskar, podes cortar o teu telefone? Bhaskar, vem, ele queria tanto servir Shri Guru, Shri Padavallabha, Shri Padavallabha Guru. Ele queria tanto servi-lo, ele queria tanto fazer a oração completa ao seu guru, mas ele não tinha os meios para servir o seu guru. Então o que é que ele fez? Ele recolheu um pouco de flores, eu quero dizer, daquelas flores que se cozinham, é disso que estou a falar, e algum arroz, e ele estava a dizer, eu vou fazer isso. Então quando as outras pessoas viram isso, ridicularizaram-no, fizeram troça dele. Então, dizendo para fazer como um Satyanarayana Kata, não podem fazê-lo com um punhado de flores e para cozinhar algum chapati e algum arroz, porque têm de alimentar tantas pessoas, não? Então começaram a ridicularizá-lo, dizer és louco. Mas o seu desejo, no profundamente no seu interior, era apenas servir o guru. Noite e dia, ele estava apenas como é que eu hei de fazer esta oração para agradar ao meu guru Maharaj, nada mais. Para ele tinha esse foco único. Então, o guru, Shri Padaji, Shri Guru, sabia disso. E ele disse-lhe, Bhaskar, prepara-te amanhã para um grande banquete na tua casa. Uma grande oração na tua casa. Eu virei. E ele ficou tão feliz, extremamente feliz. Ele não tinha muito, ele tinha apenas um punhado de mãos, de flores, para cozinhar provavelmente 2 ou 3 chapatis, e uma mão cheia de arroz para fazer um pouco de kheer cozinhado, provavelmente. E era isso, nada mais. Mas a sua alegria era muito mais, ele servia, esse entusiasmo dele servir o seu Guru Maharaj estava a vir, não importa o quê, o seu Guru Maharaj estava a vir. Isso era mais importante do que qualquer outra coisa para ele. Então, no dia seguinte, o Guru disse-lhe para convidar a todos. Convida todos os teus irmãos espirituais e tudo mais. E ele disse, Maharaj, eu não pude convidá-los porque eles me ridicularizaram. Então o Guru Maharaj, Shri Guru disse, não há problema, eu vou enviar um dos meus discípulos para ir chamá-los. Então ele foi e convidou toda a gente. Então 200 pessoas vieram para a oração. Então, no momento de oferecer a comida às pessoas, sabem, havia apenas um pequeno pote, alguns chapatis e o kheer lá dentro. E o Guru Maharaj, Shri Guru disse-lhe, pegou no seu, como dizer, no seu pano, que ele estava, o quê? O vesti, o candavar,
deu-lhe e disse: cobre-o, cobre a comida. E, sem a descobrir, a comida, dá a todos eles comida para comer. Então, ele apenas seguiu a instrução de Shiriguru. E ele estava a dar a todas as 200 pessoas. No pote havia apenas coisas para 3 pessoas. Mas ele deu a todas as 200. E depois disso, Shiriguru disse: vai chamar a tua mulher e filhos. E eles foram, chamaram a mulher e filhos, e mais uma vez todos comeram dali. Depois disso, ele disse: chama toda Gangapur, todas as pessoas de Gangapur, chamou-os a todos. Então todas as pessoas de Gangapur vieram e todas comeram. Depois de todos terem terminado de comer, Shri disse a Bhaskar: agora tu e a tua família sentem-se e comam. Então eles acabaram de comer e depois de acabarem de comer, o Guru Maharaj disse: agora remove, dá-me de volta o meu cadáver, dá-me de volta o meu vesti. Então nesse pote ainda estava cheio, com apenas 3 chapatis e um pouco de kheer que estava lá no início. Então veem, o impossível torna-se possível. Se fosse impossível, sabem, se fosse impossível alimentar estas 4.000 pessoas, mas ele fê-lo através da graça do Guru. Ele alimentou 4.000 pessoas. A mesma história também irão ver na vida de Jesus, onde ele alimentou 5.000 pessoas com apenas 3 pedaços de pão. Como é que pensam que isso acontece? Através do vosso esforço é que isso acontece ou pela entrega que isso acontece? E é isso. Porque é que a tua mão está levantada? Porque eu tenho uma história acerca disso. Então, isso acontece apenas através da graça. Mas essa graça irá acontecer apenas quando houver completa entrega também. Então, o esforço é importante, mas têm também de deixar que o fluxo da vida vos leve. Sim, conta a tua história perante a Pá. A primeira vez que no ano foi o ano em que eu ia ser iniciado. Então foi há cerca de 20 anos atrás. Já tens. Não, sim. Uau! Então, nós estávamos a fazer Yagna lá fora, foi em Caterborn, e o Guruji estava de pé diante quando acabámos. Ele tinha acabado de fazer o seu puja lá em cima, no seu quarto, e tinha na sua mão 5 passas e 3 amêndoas. Então, nós estávamos todos a entrar, e éramos cerca de 60. Então, viemos para dentro e ele estava apenas lá de pé e deu a todas as pessoas ou uma amêndoa ou algumas passas, ou passas e amêndoas às pessoas. E depois entramos e tu estavas lá, Tilakavati. Então entramos e depois estava a pensar, enquanto estava a comê-lo, mas como é que ele fez isso? Ele apenas tinha esta quantidade disto e aquela quantidade daquilo. Como é que ele deu a todas as pessoas? E ele estava apenas relaxado, de pé, assim, e a dar um bocadinho a cada pessoa. E então, depois, uma vez, estávamos também a fazer um yaga, também no mesmo sítio, yagna, e havia praçado que foi oferecido, e inesperadamente as pessoas vieram. Era um yagna para Babaji. Então, o praçado foi oferecido diante de Babaji, e então nós estávamos a pensar que não haveria praçado suficiente para dar a todos. E quando o puja terminou, literalmente o praçado tinha duplicado para que pudesse ser suficiente para dar a todos. Então, dessa forma. Mas bem, isso tem em muitas vidas santos. Sri Jalaram Baba disse o mesmo, Radha Raman Charan Das também fez o mesmo. No nosso local, na Alemanha, na verdade,
Isso acontece o mesmo diariamente, veem, quando fazemos este tema, a Vítala tem a minha divindade e oferecemos Panchamrita, sabem, para a oração, para Giridariji e Jula Thakurji, não? Então, quando a oração nós continuamos a oferecer, o pote é assim pequenino, assim do tamanho de um dedo, quase, um pequeno pote de prata. Sabem, o pacato está aqui, ele está a fazer o puja diariamente lá. E esse pote, na realidade, vocês podem dar panchamrita depois do puja a todas as pessoas. Se houverem 10 pessoas, todas as pessoas terão. Se tiverem 50 pessoas, eu não sei se nós temos 50 pessoas no meu quarto, sim, 50 pessoas. Se tiverem 50 pessoas no quarto, todas as pessoas receberão desse pequeno pote e chegará a um certo ponto, um nível desse pequeno pote e vai permanecer aí, nunca terminará. Até que a última pessoa, até que eu sou a última pessoa que o toma e então termina. Mas isto vocês podem perguntar ao Pancados, ele já o experimentou. Podes dizer alguma coisa, Pancados? Estás sempre a esconder por detrás da câmara. Não sei. Talvez outros o tenham experimentado também. Quem é que estava lá? Tu? Estavas lá também? Tila Cavati? Sim. Então, esse pequeno pote desse tamanho nunca termina. Por muito que tantas pessoas venham, mas todos terão. E então termina. Então, esta é a glória infindável, como Krishna disse. A minha glória não conhece, não tem um fim. E esta é a beleza dos devotos. Eles experimentam essa glória do Senhor nas suas vidas. Então, Jai Gurudev. Ah, eu esqueci-me de fazer um anúncio. Amanhã de manhã, às 8 horas, nós temos oração no templo do outro lado, ali. Por favor, se querem vir, são muito bem-vindos. Às 7:15 estejam aqui. É preciso levar alguma coisa? Podem trazer flores, frutas, leite. E é isso.